Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a organização de materiais. Basicamente, eu vou contar como que eu me organizo em relação às minhas coisas na faculdade, né? Como eu organizo meu material. Não sei, esse não é o método perfeito, nem nenhum método, é só como eu faço, como dá certo pra mim. E eu demorei um pouco a entender que era realmente isso que funcionava. Então, eu vou fazer uma pequena retrospectiva de como era, que eu me organizava e como eu faço hoje. Na minha época de ensino médio, eu não tinha nada muito em específico. Basicamente, eu usava só caderno mesmo, normal. Separava as disciplinas pelos assuntos, né? E ia anotando, por exemplo, o que era a respeito daquela disciplina. Por exemplo, assunto. Ó, aqui em física, tipo, termodinâmica, o assunto, copiava as coisas, né? Nada muito em específico. Também nunca fui a pessoa do lettering, porque minha letra sempre foi feia e, enfim, não tinha muita paciência. Mas, assim, independente disso, a gente tem que ter um mínimo de organização para poder deixar mais claras as ideias. Era isso que eu tentava fazer, mais ou menos. No meu último ano do ensino médio, na época que eu fazia cursinho também, fazendo agora a relação para poder falar com vocês nesse vídeo, eu descobri que o que eu faço hoje é muito parecido do que eu fazia na época do cursinho, porque era aquela correria, né? Eu estudava de manhã, de tarde eu ia para cursinho. E o que eu fazia no cursinho era separar as matérias é, em uma pasta e escrever em folhas avulsas. Eu usava essa mesma pasta aqui que está velhinha, eu usei ela já em tanta coisa. E basicamente era isso que eu fazia. Eu separava as disciplinas, né? Ela é uma pasta sanfonada, todo mundo conhece bem. E escrevia em folhas avulsas. Eu escrevia tanto mapas mentais como folhas separadas em colunas. E assim, era o que realmente funcionava pra mim, porque pra eu estar andando pra um lado e pro outro, eu andava de ônibus nessa época, com mochila e bolsa e caderno, gente, era tenso. Então, assim, não dava pra carregar muita coisa. Isso era o que me salvava, porque como não cabia na bolsa, eu lavava na mão, distribuía bem o peso, e às vezes eu andava só com a pasta. Então, assim, funcionava bastante. Quando eu entrei na faculdade, calor é bicho empolgado, né? Eu fiquei aquela mania de querer copiar tudo que o professor falava, e tentar me organizar e tal, mas eu percebi que além de perder muito tempo me preocupando com ter um registro, e que às vezes nem sempre eu conseguia revisar, hoje eu já tento mais fazer isso, mas tipo, no primeiro ano da faculdade, não dava pra fazer. E eu percebi que eu perdia muito tempo nisso. E que isso não funcionou pra mim, mas talvez funcionasse pra você. Por exemplo, no. É porque eu não achei do primeiro período. No primeiro período, eu acho que eu fiz só de anatomia. Organizei o material todo. As cópias, eu era rata de xerox, gente. Xerocava tudo, imprimia muita coisa. E continuei assim por um bom tempo. Eu achei aqui os do segundo semestre. Então, eu fazia apostilas tipo essa, né? A apostila do segundo semestre, dividia quais matérias e colocava o semestre. Nesse caso aqui, 2019.2. E aí ia dividindo a minha apostila em matérias, ó. Deixa eu ver qual que é essa daqui. Caraca. Sim, essa daqui, por exemplo, é anatomia. Passei um tempão pra achar. Ó, ele começava fisiologia. Aí logo depois vem anatomia. E eu fazia umas capinhas bonitinhas, uma coisinha assim, coisinha. Mas eu tentava me organizar como dava, ó. Por exemplo, essa daqui, anatomia. E assim eu tentava fazer. Não deu certo porque eu ficava muito ansiosa esperando terminar o período para que eu pudesse juntar tudo e colocar ela em uma encadernar direitinho, né, para que depois eu pudesse ter um registro. E assim, algumas folhas se perdiam. Quando chegava no final do semestre, era aquela preocupação com prova e nas vezes que eu ia para final eu ainda tinha que estudar de novo. Então assim, nossa, fica muito bonitinho organizado, mas falando em termos de praticidade, do que eu realmente iria revisar, percebi que não dava tão certo. Ainda no segundo período, eu tinha mania de usar essas fichas pautadas. Eu fazia muito resumo. Ó, esse aqui é um blocão de resumo de ficha pautada que eu fazia nas aulas, porque sim, eu achava bonito e tal. E aquela mesma coisa, muita coisa que eu copiei aqui, transcrição da aula, tipo, tudo que o professor falava. Perdia muito tempo com isso, não conseguia realmente entender o que eu estava estudando. E assim, não funcionou desse jeito. Uma coisa que eu ainda fazia, por exemplo, disciplinas mais extensas, essa daqui talvez eu ainda faça ao longo da faculdade em alguma outra disciplina que for mais específica e que for, assim, importante.
Na veterinária, a gente tem uma disciplina chamada protozoologia, carologia e entomologia veterinária. Hoje já mudou, porque a grade mudou, né? Mas na época que eu peguei era isso. E aí, como era muita coisa, eu fiz uma apostila só pra essa matéria. Como era meio besta, né? Ó, vocês verem a capa. Que tem o Homem-Aranha, o Homem-Formiga, porque tipo, é sobre insetos, enfim, né, gente? Coisa de gente. E assim, essa daqui eu não me arrependo porque realmente é, tipo, muita coisa mesmo. Se algum dia eu me interessar em ser monitora dessa disciplina, que eu acho que não vai acontecer, eu tenho um bom material pra estudar, sabe? Ó, e tá tudo bem organizadinho. Então, esse aqui valeu a pena. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu separei tudo de Xerox por ordem cronológica, conforme iam acontecendo as aulas da professora. Como ela não passava slide, eu peguei resumos de estudantes dos outros períodos, provas, e fui organizando. Eu até achei umas fichas de memorização na internet sobre esses piolhos, que é o que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar característica morfológica, para poder diferenciar a espécie de macho e fêmea e tal. E, tipo assim, eu tinha o piolho, né? E atrás as informações dele. Então, assim, esse eu não me arrependo de ter feito. Deu um certo trabalho, mas, assim, ficou muito bonitinho. É um livro, praticamente. E eu sei que se eu quiser revisar por esse material, tem como. Então, esse em específico, dessa matéria em específico, eu acho que valeu super a pena. Agora, pra gente não se demorar mais nesse vídeo, o que eu faço hoje, né? Eu não uso mais essa pasta, porque ela vai se acumulando e vai ficando pesada. E dentro da minha circunstância hoje, não dá pra eu andar mais com tanta coisa. Então, o que eu faço? Eu vou mostrar o que eu fiz no período passado, que eu tô fazendo já nesse período também. Eu tô tentando utilizar uma pasta dessa por período. Ou então, depois, quando eu juntar 2 períodos por pasta, esse aqui foi do último período que eu peguei. Eu só consegui pegar 3 disciplinas. E eu usava folhas avulsas para anotar, tipo, os assuntos referentes às aulas. Depois eu organizei tudo em ordem cronológica, conforme as aulas iam acontecendo. E passei apenas clip, porque quando eu quiser revisar, e sim, eu comecei a revisar, gente, é muito bom, porque o nosso cérebro, ele não consegue reter informação por muito tempo. Então, assim, por exemplo, um cozinheiro, é muito óbvio que ele vai lembrar, é muito mais fácil ele lembrar os ingredientes, o modo de preparo de um pudim, do que uma dona de casa que faz lá uma vez na vida, né? Daquela que faz sempre, ela até que lembra. Mas, enfim, foi essa a dinâmica. Quanto mais a gente exercita uma coisa, mais essa informação fica retida na nossa memória, porque o nosso cérebro entende que ela é importante. Então, se você não revisa, você vai tender a esquecer, porque sempre tem outra coisa na sua cabeça. Né? E claro que é natural você lembrar de coisas que sejam mais do seu interesse. Por exemplo, eu sei muito mais coisas de semiologia, da parte de clínica, do que da parte, sei lá, organização das fazendas, tipo sociologia rural. Porque eu não gosto muito dessa área, então eu estudo mais o que eu gosto, reviso mais o que eu gosto, né? Enfim, né, estudante. E acaba que eu retenho mais na memória isso, porque eu fico revisando com frequência. Bom, basicamente foi assim. A disciplina de sociologia rural que eu peguei semestre passado, eu quase não notei nada. Então, o que tinha dela que eu vi que não ia, eu acabei não ficando com nada. Mas aqui eu organizei, tipo, a disciplina de forras de cultura, que eu tinha de material, organizei tudo aqui, ó. Os mapas mentais que eu fazia e que deu muito certo. Pra mim, mapa mental funciona muito, porque é muito visual, consigo usar umas setas e, assim, pra mim dá certo. E quando eu não faço mapa mental, o que eu faço basicamente é escrever o assunto em colunas. Vou mostrar isso pra vocês no outro. Na disciplina de epidemiologia também, que eu tive semestre passado, organizei tudo aqui, ó. Depois foi a revisão que eu fiz pra prova. E organizando as outras folhas avulsas também. Então, assim, deu super certo. E uma coisa que eu também faço é estudar por fora. Eu tenho o costume de assistir palestra, coisas assim, na área da veterinária que sejam mais do meu interesse. E aí isso ganha uma disciplina chamada extra, que eu vou anotando aqui conforme que vai me interessando. E na hora de separar, eu costumo separar ou por assunto ou pela ordem que eu vi, mesmo que eu não coloque data nas coisas. Então, como eu tava falando pra vocês, ó, quando eu não faço mapa mental, o que eu costumo fazer é dividir o assunto em colunas na folha e copiar. Basicamente é isso. Também tento não copiar tudo que a pessoa fala, porque assim, eu não sou uma máquina de copiar e a gente acaba que isso não funciona muito bem, pelo menos não funciona muito bem pra mim. E é isso que eu tô tentando fazer agora nesse período. Começou o período essa semana.
E o meu material desse período vai ser essa pasta. E aí eu tô começando a fazer o resumo das aulas, pra eu não ficar com matéria acumulada dessa vez. E basicamente é isso. Ó, o assunto no meio e os tópicos, esse aqui talvez não dê pra ver também, mas todo mundo acho que conhece, né, o que é um mapa mental, quais são os objetivos. E de organização é isso, gente. Pra mim o que mais funciona é me organizar em pastas, em folhas avulsas, porque eu posso levar uma folha ou outra na bolsa, então às vezes eu preciso estudar e não tenho o meu caderno, eu copio, depois eu só coloco na pasta. Às vezes eu uso também essas fichinhas que são menores ainda, que cabem dentro da minha bolsa menor. Eu faço isso também. E é isso que funciona pra mim, porque é prático. Eu consigo me organizar pra ter sempre onde copiar, porque nem sempre eu tô em casa, nem sempre eu trago as coisas pro lugar onde eu trabalho, pra faculdade, e é isso que eu vi que realmente mais dá certo. E que depois, na hora que eu vou revisar pra estudar, fica mais fácil organizar as ideias, porque pra mim o que mais funciona é parar e me explicar o assunto. É mania de professor também, né, gente? Só pra finalizar, semestre passado eu comprei um caderno inteligente, mas pra mim não deu certo. Primeiro porque eu achei caro, achei bem caro. E assim, eu sei que funciona pra muita gente, é um método muito bom. Mas confesso que no começo eu fiquei com dó de escrever, né, nas folhas. Depois eu aprendi como é que faz folhas com folha Chamex, eu até fiz algumas, mas não tive paciência pra estar fazendo. E pra que serve o meu caderno inteligente hoje? Como eu falei, eu gosto muito de assistir palestras. O meu telefone travou na última parte. Como eu falei, eu gosto muito de assistir palestras. Então, no Caderno Inteligente hoje, o que eu faço basicamente é anotar as palestras que eu assisto e pelo Caderno Inteligente ter essa vantagem da gente destacar a folha, às vezes eu ando com algumas folhas avulsas na minha pasta, caso eu queira assistir alguma coisa e queira copiar para registrar. E depois eu só anexo no Caderno Inteligente. Basicamente ele serve para isso. Eu sempre uso também ele de controle. Tipo, todo semestre eu faço um quadradinho com os horários e tal. Então, assim, ele serve basicamente pra isso. Gente, no mais, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero mesmo que eu tenha conseguido ajudar alguém. E, assim, o que eu falei aqui funciona pra mim. Talvez não dê certo pra você, você prefira a comodidade de um caderno, ou você se acostume mais com o fichário. Então, cada realidade é muito, assim, pessoal, né? Vai muito da sua circunstância. Pra mim, fichário não funciona porque é grande e às vezes nem sempre eu levo bolsa pra faculdade. Então, o que funciona pra mim é isso. E foi no intuito de realmente passar essa dica adiante, né? Caso você nunca tenha pensado nisso. Se você gosta do conteúdo que eu produzo por aqui e acha que o que eu faço de alguma forma é relevante e te ajuda, por favor, não deixe de se inscrever nesse canal, de deixar o seu curtir aqui, seu gostei, seu like, seu me piate. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.